Olá, bom dia a todos. Eu sou o professor César Hipólito, da Ideias Mecânicas Avançadas Educacional, e o tema da nossa aula de hoje é Teorema do Valor Médio, ok? Vamos aplicar isso muito em cálculo de engenharia ou matérias de física, perfeito? Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui um gráfico e as duas principais definições para que a gente possa aplicar o Teorema do Valor Médio. O que isso significa? Que, olhando para a nossa função, ela precisa atender essas duas condições inicialmente. A função ela tem que ser contínua no intervalo a e b. Nós aqui temos uma função em vermelho e um intervalo a e b definido no eixo x. Perfeito? Ela sendo contínua, ela tem que ser sem interrupções. Como esse exemplo aqui, por exemplo, onde nós temos uma função que existe uma descontinuidade. Ok? Então, a primeira condição para o nosso exemplo foi atendida plenamente. Ela é contínua nesse intervalo a e b. Ok? Derivável. Ela tem que ser derivável no intervalo a e b. Para que essa condição seja atendida, olhe para esse exemplo. Nós temos uma função que ela é contínua, mas existem pontos onde ela não é derivável. Exatamente. Ela precisa ser sempre suave, né? Ter um comportamento suave para que eu possa ter pontos onde eu encontre tangentes. Ok? Então verifique que essa condição, esses pontos aqui, ó, que estão aqui, ó, essa declividade aqui e esse ponto pico, né, ele não existe derivada nesses pontos. Ok? Então vamos lá. Foi atendida a condição de continuidade. Ela não tem interrupção. A função ela é derivável, sim, porque ela é suave durante todo o seu percurso. Ok? O que o teorema nos diz? Que, então, há pelo menos um ponto C entre o intervalo A e B, cuja fórmula se aplica exatamente dessa forma. F de linha, isto é, a derivada no ponto C, é igual a função de B menos função de A dividido por B menos A. O que isso significa, senhores? Aplicação direta do Teorema de Pitágoras. Olha aqui para o meu gráfico. Vocês percebem que nós temos um intervalo, né, A e B. Nós temos uma secante passando por dois pontos. Lembrem que na última aula nós falamos, né, que eu preciso de pelo menos dois pontos para eu definir esta secante e eu calcular qual é a inclinação desta secante. Qual seria a inclinação dessa secante? Percebam que eu consigo transformar isso aqui, ó, num triângulo retângulo. Então, qual é a inclinação da minha secante? Vamos chamar essa inclinação de M. Ok? Percebam que eu tenho esse cateto, 1 aqui, e o cateto 2 aqui. Ok? Quais são as coordenadas desse cateto? Vocês estão vendo que esse ponto ele é definido por B, F de B. Posição de X e posição de Y. A mesma coisa eu tenho aqui, ó, posição de X, posição de Y, certo? Então, essa coordenada aqui, ó, é F de B menos F de A. F de B menos F de A. Qual é esta e esta coordenada? B menos A. B menos A. Percebam que essa fórmula e essa são iguais, elas são idênticas. Por quê? Eu tenho a declividade da minha reta secante. Mas vocês olhando para esse gráfico, percebam que, pelo Teorema do Valor Médio,
eu tenho que ter pelo menos um ponto onde a derivada, exatamente naquele ponto, ela é igual à inclinação da reta secante. Vocês concordam comigo que esta derivada aqui, que é representada por esta tangente, ela possui a mesma inclinação que essa? Isto é, pelo menos um ponto da minha curva ou da minha função possui a derivada cuja inclinação é a mesma da reta secante. Então eu posso afirmar que f' do ponto C, quer dizer, a derivada da inclinação da reta tangente é igual à inclinação da reta secante. Esta é a condição atendida para o teorema do valor médio. Em alguns segundos nós vamos fazer um exercício para que vocês possam verificar a aplicação desse conceito, ok? Então vamos lá. Olá a todos, vamos fazer um exercício aqui, senhores, onde a gente possa demonstrar a questão da aplicação do teorema do valor médio, né? Eu coloquei uma função aqui para que a gente possa fazer esse exemplo, né? f de x, 1 mais raiz cúbica de x menos 1 no intervalo de 2 a 9, ok? O que o teorema nos diz? Que eu tenho que encontrar todos os valores de C, lembram do nosso gráfico? No intervalo 2 a 9. Se a gente pegar o intervalo que nós estávamos usando no gráfico, né? A era referente a 2, B referente a 9. Nós temos que achar Cs, ou pelo menos um C, cuja derivada naquele ponto seja a mesma inclinação que a reta secante, unindo esses dois pontos. Então, seria aplicar diretamente f de 9 menos f de 2 dividido por b menos a 9 menos 2. Ok? Mas primeiro eu preciso verificar, é contínua no intervalo? É derivável? Olhando para a função, vocês precisam sempre relembrar conhecimentos, ok? Que uma função raiz, ela sempre é contínua no seu domínio. Isso é um teorema. O teorema diz que toda função raiz, ela é contínua no seu domínio. Qual é o domínio dessa função raiz, senhores? Que não importa o valor de x aqui, essa condição sempre vai ser atendida. Perfeito? Ela sendo, o x sendo negativo ou positivo, essa condição sempre pode ser atendida para a raiz cúbica, ok? Mas, reenfatizo, o teorema diz que função raiz ela é contínua para o seu domínio. Então, qual é o domínio para esta função raiz? Vai de menos infinito até mais infinito. O que eu estou dizendo com isso? Não importa o valor de x, se ele é negativo ou positivo, essa condição sempre poderá ser atendida. Tá claro? Vamos verificar se derivável é aplicável aqui. Já vimos que a continuidade é, porque atende às condições do teorema de função raiz. Vamos ver se derivável é aplicável. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a derivada da minha função. 1 mais raiz cúbica de x menos 1. Eu posso escrever essa função dessa forma. 1 mais
x menos 1 elevado a 1/3. Vamos derivar, senhores. Derivada de uma constante é zero. Derivada de função composta. 1/3 x menos 1. 1/3 menos 1, né? Porque eu estou derrubando 1/3. O expoente subtrai 1. Fica menos 2/3. E multiplica a derivada da interna. A derivada de x menos 1 é 1. Logo, a minha função derivada é 1 sobre 3, que multiplica raiz cúbica de x menos 1 ao quadrado. Ok? Percebam que existe uma característica aqui que me diz que se x for igual a 1, todo esse termo se torna zero. Logo, é uma indeterminação 1 sobre 0. Então, eu concluo o quê? Que f de x, ela é derivável. Ela é derivável. À exceção de x igual a 1. Certo? Então, o domínio será qualquer exceção de 1. Ficou claro? Porque eu não posso admitir x igual a 1. O único ponto onde ela não é derivável é em x igual a 1. Por quê? Transforma a minha função numa indeterminação. Então, as duas condições foram atendidas. Ela é contínua e ela é derivável no seu domínio. Certo? Porque eu estou excluindo 1. Porque em 1 ela é indeterminável. Ok? Então, vamos lá, senhores. O que isso significa para o próximo passo, onde eu posso agora respeitar essa condição aqui? Ok? Pessoal, vamos lá. Vamos agora resolver o exercício que a gente conseguiu e aplicamos as condições, né? Verificamos que ela é contínua no intervalo, verificamos que ela é derivável, à exceção do ponto 1, certo? Onde há uma indeterminação, mas a gente consegue aplicar o conceito do teorema do valor médio. Para tal, né, nós precisamos agora identificar qual é o valor de C ou de mais de um ponto, valores de Cs. Perfeito? Qual é a condição? Que f de linha de C é igual a f de 9 menos f de 2, que divide 9 menos 2. Lembram que a derivada num determinado ponto do intervalo A e B tem a mesma inclinação que a reta secante que une os pontos A e B. Perfeito? Então, vamos lá. Se eu aplicar f de 9 na função, depois subtraio de f de 2 na função e divido por 9 menos 2, que rapidamente a gente já chega aqui ao valor de 7. Agora vamos à parte de cima, né? f de 9, 9 na função, 9 menos 1, 8. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Perfeito? 2 mais 1, 3. Menos, agora eu vou usar f de 2. 2 na função, 2 menos 1, 1. Raiz cúbica de 1, 1. Mais 1, 2. Então, já concluo que, pela aplicação do teorema do valor médio, f' no ponto C é igual a 1 sobre 7. Ok? Mas verifique que nós calculamos também a derivada da função. Então,
se a derivada da função é 1 sobre 3 que multiplica raiz cúbica de x menos 1 ao quadrado, eu posso igualar isso a 1/7. Perfeito? Por quê? Porque o teorema lhe diz que derivada da função é igual a esse resultado, 1/7. Então eu fiz puramente igualar um termo ao outro. E agora eu tenho que desenvolver algebricamente para que eu encontre o valor de x. Perfeito? Esse valor de x, se vocês prestarem atenção no gráfico, vai ser o valor correspondente ao ponto onde existe uma derivada cuja a inclinação da reta tangente é a mesma inclinação que a reta secante. Então vamos lá executar esta álgebra. Eu posso fazer uma multiplicação cruzada aqui, certo? Ficaria 7 igual a 3 raiz cúbica de x menos 1 elevado ao quadrado. Ok? Vamos evoluir. Vou tirar esse 3 daqui. 7 dividido por 3 raiz cúbica de x menos 1 ao quadrado. Vocês concordam comigo que para eu eliminar esta raiz, basta eu elevar ambos os lados à potência de 3? Então vamos lá. 7, 3, repito, raiz cúbica, x menos 1 ao quadrado, elevado a 3. Ok? Aqui eu posso eliminar, fica 7 sobre 3 elevado a 3 igual a x menos 1 elevado ao quadrado. Perfeito? Então vamos lá. Então, pessoal, eu vou usar mais um artifício matemático para que eu possa eliminar esse quadrado daqui. O que eu posso fazer, então? Eu vou multiplicar cada um dos expoentes por 1 sobre 2. Então fica 7 terços 3 sobre 2, correto? X menos 1, 2 sobre 2. Percebam que eu multipliquei cada um dos expoentes por 1 sobre 2. Então, o que isso se torna? 7 terços elevado a 3 sobre 2 igual x menos 1. Então, reproduzo aqui 7 terços elevado a 3 sobre 2 igual x menos 1. Então, que são os valores de x que desejamos achar, perfeito? Então, pessoal, também sabemos que quando temos envolvidos uma raiz quadrada, para o resultado dela nós temos valores que são positivos ou negativos. Então vamos reduzir isso aqui. Temos que x será 1 mais ou menos esse resultado da raiz quadrada, certo? 7 terços elevado ao cubo. Vamos analisar agora. Lembrem que nós tínhamos que encontrar valores de C, né?
que no nosso caso aqui vai ser representado pelos valores de x, uma vez que igualamos a derivada a partir do teorema do valor médio com o valor que calculamos da derivada da função, ok? Evoluímos a nossa álgebra e chegamos a esse resultado. Mas qual é o intervalo que nós estamos trabalhando? O intervalo entre 2 e 9 fechado, ok? Vamos analisar. Qual desses valores, positivo ou negativo, eu posso eliminar? Se eu pego 1 e subtraio qualquer valor que saia dessa raiz, vocês concordam comigo que é um valor que vai ser menor do que 1? Então, menor do que 1 estaria fora do intervalo, porque o intervalo começa em 2. Então, o único ponto que seria admitido para nós é 1 mais qualquer valor que saia aqui da raiz. Se tornará um número, né, acima de 2. Perfeito? Eu tenho 1 mais um termo aqui, ó. Então, o resultado de qual é o nosso C seria 1 mais raiz quadrada de 7 terços elevado ao cubo. Então, senhores, concluímos o nosso exercício encontrando qual é o valor de C pertinente a esse intervalo cujas condições são atendidas em função de 1 mais raiz cúbica de x menos 1, perfeito? Onde verificamos que existe a continuidade da função e a função também é derivável, ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, deixe um comentário, subscrevam o canal e vamos à próxima aula. Obrigado a todos e até logo.